Queridos amigos, queridas amigas, bom dia para todos nós. Que o Senhor nos abençoe na sua paz, que sintamos todos envolvidos pela espiritualidade que se faz presente, que o nosso coração esteja cheio de alegria, de esperança, de fé, de inspiração, ao recordarmos desses nomes que nos antecederam e que deixaram um legado tão especial na seara espírita, não só aqui em Sacramento, como também em todo o Brasil e para todos nós. A figura de Eurípides, a figura de Maria da Cruz, que eles e os tantos outros que estiveram em torno desse trabalho por aqui possam nos inspirar e nos envolver nesta manhã. E eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de pela primeira vez estarmos aqui. Já temos estado em Sacramento há uns bons anos, mas hoje surgiu essa ocasião pela qual nos sentimos muito alegres, esperando poder retribuir o carinho recebido na forma de reflexões que nos sejam úteis. E para o tema das nossas considerações nesta manhã, nós vamos buscar justamente essa figura que inspira o próprio nome da casa. Recordo-me aqui do próprio Evangelho, quando Emmanuel assim nos diz que no Evangelho Jesus ele é como que o sol, em torno do qual nós vamos encontrar muitos satélites. Aqueles que o refletiram com mais ou menos grandeza, os colaboradores mais diretos, aqueles que vieram depois, gravitando em torno desse sol de primeira grandeza que é Jesus. Hoje nós recordamos também a figura de Eurípides, que, guardadas as proporções em relação ao Cristo, aqui para Sacramento é como que esse sol a nos conduzir ao sol maior que é Jesus, mas também em torno dessa estrela que é Eurípides, gravitaram muitas outras almas, que aqui em Sacramento, mesmo na região, em círculos mais expandidos, foram também responsáveis por estender esse trabalho que Eurípides aqui desenvolveu. Trabalho voltado para o Evangelho, trabalho de vivência profunda do cristianismo, da mediunidade a serviço do Cristo, da fidelidade aos princípios da Boa Nova e também do Consolador, do Espiritismo. E sem sombra de dúvidas, Maria da Cruz é um desses espíritos que gravitaram e seguem gravitando em torno de Eurípides e todos eles, claro, também gravitando em torno do Cristo, nessa grande jornada, nesse grande movimento de ascensão, do qual cabe a cada um de nós também fazer parte. Mas quando nós vamos nos debruçar sobre a biografia de Maria da Cruz, é difícil encontrar informações mais aprofundadas a respeito do que foi essa vida de marcos, digamos assim, né? Desde o momento em que ela chega a Sacramento, o trabalho que ela aqui desenvolveu. Vamos encontrar algumas informações esparsas e, sobretudo, aquela informação que ressoa das palavras daqueles que com ela conviveram, por exemplo, as palavras de Corina, entre outros, né? Ela que foi, Maria da Cruz, uma servidora da casa de Mogi por 25 anos, segundo nos informa Corina. O que a gente nota das palavras acerca dela é sempre a servidora fiel, leal, dedicada, prestimosa, mas que passa, digamos assim, num certo silêncio, servindo e passando, sem os grandes holofotes do ponto de vista do mundo. Faz-nos recordar aqui a figura de Maria da Cruz, outra grande figura do cristianismo, que, como nos diz Emmanuel, passou pelo mundo dentro do divino silêncio de Deus. Refiro-me à figura de José. Já imaginamos, ou já paramos para pensar, a importância que essa figura teve na história do cristianismo? Para termos uma ideia, houve um dia em que Maria e o Cristo estiveram delegados, estiveram sob a tutela desta figura, de José da Galileia, por deliberação do próprio Criador. Para termos uma ideia, então, da grandeza do que foi esse espírito. No entanto, quando a gente vai olhar a biografia de José, nós temos alguns breves, bem curtinhos relatos no Evangelho, e basicamente é isso o que nós temos de informação a respeito dele.
Então, numa das mais belas mensagens, pelo menos para mim, de Emmanuel, comentando o Novo Testamento, uma mensagem que está no livro Levantar e Seguir, se não me falha a memória, ele vai falar a respeito de José da Galileia, dizendo isso que nós mencionávamos. Ele passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus, a revelar uma grandeza, a revelar um heroísmo distintos daqueles que muitas vezes são os mais conhecidos ou reconhecidos ou vistos, mas que são tão importantes quanto. Então José ele nos fala desse heroísmo, dessa grandeza, ocultos, silenciosos, mas também divinos, sublimes, talvez até ainda mais marcantes justamente por essa feição. Porque também recordamos com Emmanuel algo que ele registra no livro Paulo e Estevão, uma fala de Gesiel: Deus opera no mundo em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas. Então ele é o maior de todos os servidores e, em geral, que menos recebe reconhecimento. Aquele que menos é aplaudido, reconhecido. No entanto, ele é o maior dos servidores. Então, quanto mais uma alma, um espírito consegue passar no mundo, nesses moldes, servindo apesar de não contar às vezes com tanto holofote assim, isso denota uma grandeza de quem realmente entendeu o que é a proposta, o que é aproximar-se de Deus servindo sempre, quer contemos ou não com mais destaque ou reconhecimento. Claro que existirão espíritos que, pelas circunstâncias da vida, não se deixando levar pela vaidade, acabarão recebendo mais destaque ou reconhecimento. E é também uma prova essa, seguir servindo sem se deixar iludir pelos confetes do mundo. Mas também é uma prova seguir servindo, não contando, às vezes, com esse tipo de retorno que muitas das vezes existe ainda no coração, certas expectativas que ainda nutrimos. Então, a partir da figura de Maria da Cruz, nós vamos refletir dentro desse que é um tema muito importante para os nossos tempos, porque talvez ainda mais hoje, na era em que nós vivemos, numa era de tanta exposição, em que tudo é publicizado, em que tudo ganha às vezes as redes sociais, em que essa ânsia, às vezes, por aparecer ou por viver mais da aparência do que propriamente da essência, ela é, de certo modo, até incentivada ou favorecida pelo contexto em que vivemos. Mais do que nunca é importante refletirmos sobre esse tipo de postura espiritual que Maria da Cruz e outros tantos que gravitaram em torno de Eurípides ou que serviram a causa espírita nos mais diversos rincões do Brasil, postura que eles souberam ter. Foram, às vezes, reconhecidos ali localmente, mas por aqueles que foram conhecidos, tornaram-se para estes uma referência do que seja dedicação, lealdade, serviço a toda prova, ainda que nessa abnegação mais oculta, nesse heroísmo mais silencioso dentro do cenário do mundo. E para tanto, nós nos recordamos aqui de uma mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, em que ele vai destacar justamente isso. Mensagem que está no livro Alma e Coração, no capítulo de número 17. Ele tem essa mensagem intitulada justamente Heroísmo Oculto, inspirando-nos, por exemplo, no caso de Maria da Cruz e de tantos outros, cuja biografia talvez sequer exista. Dela a gente ainda tem alguns relances, ainda existem menções, mas e quantos outros laboraram pela causa espírita, ou mesmo pela causa do bem, de modo mais geral, para além de quaisquer rótulos, que não estão sequer biografados nos anais da história do mundo, foram registrados apenas nos corações daqueles com os quais conviveram. Então é preciso lembrarmos desses heróis ocultos, porque Emmanuel assim inicia a mensagem dizendo: olha, existem basicamente dois tipos de heroísmos, claro, ambos com a sua importância. Existem aqueles heróis que são conhecidos às vezes já no seu tempo,
heróis que morreram, que foram imolados por uma causa, ou pela justiça, ou pelo progresso da humanidade, né? Cientistas que se deram em holocausto em suas pesquisas, que se consumiram o seu corpo, a sua saúde, para que pudessem avançar em determinadas descobertas, mártires que, para serem fiéis à verdade, para trazerem novas compreensões à humanidade, também foram submetidos à perseguição, mesmo ao martírio em todos os tempos da humanidade. Claro que não vamos negar o valor desse tipo de heroísmo. Tem sido verdadeiras luzes em toda a história da humanidade, esses que se propõem a isso, não se deixando tomar pelas vaidades ou pelas ilusões que às vezes acometem o caminho daqueles que são guindados a posições de mais destaque. Existe esse tipo de heroísmo, mas é preciso saibamos olhar, reconhecer um heroísmo que o mundo geralmente não valoriza. E é então que ele diz: reverenciemos sim o nome desses que se esqueceram a benefício dos semelhantes. Contudo, não nos será lícito esquecer que existe um heroísmo obscuro, tão autêntico e tão belo quanto aquele que assinala os protagonistas das grandes façanhas perante a morte. O heroísmo oculto dos que sabem viver dia por dia no círculo estreito das próprias obrigações, a despeito dos empecilhos e das provações que os supliciam na estrada comum. Então não ganharam manchetes, não receberam livros, pelo menos não ainda, contando as suas histórias, viveram ali no contexto familiar, no contexto de uma determinada casa espírita, de uma atividade de assistência, do trabalho que realizavam dentro das suas obrigações. Viveram no ambiente do cotidiano, das coisas, digamos, ordinárias, onde geralmente se esconde o que há de mais extraordinário na vida, mas viveram ali fielmente, com paciência, com perseverança, com denodo, com dedicação, com real devotamento àquilo que faziam. O faziam de alma e de coração. Quantos e quantos desses na história do mundo, quantos e quantos desses verdadeiramente reconhecidos pelo mundo, ou por nós que somos chamados a ter já um olhar um pouco mais acurado para a vida, para que saibamos identificar a verdadeira grandeza. E é interessante que Emmanuel mencione isso aqui, porque isso foi parte da sua missão psicográfica com Chico Xavier, especialmente quando falamos dos romances de Emmanuel. Vocês já pararam para analisar qual o grande objetivo dos romances de Emmanuel? Claro, além de nos orientar, de nos instruir, de trazer nuances desconhecidas do desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos, especialmente do cristianismo daqueles primeiros séculos. Se a gente for notar com mais perspicácia, se a gente for olhar mais no detalhe, um dos grandes objetivos dos romances de Emmanuel é apresentar para nós exemplos desse tipo de heroísmo, desse segundo tipo de heroísmo, heroísmo oculto. Porque temos assim, em Paulo Estevão, temos lá o caso de Paulo, temos o caso de Estevão. Estevão já é um desses casos que beira esse heroísmo oculto, porque se a gente vai às fontes que ficaram a respeito dele, que são o Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo, qual o relato nós temos ali de Estevão? Algumas brevíssimas menções, em que a gente não consegue ver toda a grandeza e importância desse espírito, inclusive para Paulo. Então Estevão, ele meio que já é algo desse heroísmo oculto, que Emmanuel, por meio do livro Paulo e Estevão, por isso quer colocar no próprio título já esse nome, vem nos revelar. Paulo é o herói reconhecido, é o herói que foi proclamado para os séculos. Mas Estevão estava oculto. Emmanuel falou, não, vamos colocar os dois juntos, porque sem um não teria o outro. Não teríamos o herói grandioso, proclamado, glorificado na história do cristianismo, que é Paulo, não fosse o herói oculto, que foi Estevão, que até então era majoritariamente desconhecido. Tão singelo era o detalhe
a respeito dele ou as informações biográficas sobre ele que nós temos nos evangelhos, ou mais propriamente no livro de Atos dos Apóstolos. Mas mesmo no livro de Paulo e Estevão, temos ali um heroísmo ainda mais oculto e também fundamental para toda essa história e o seu desenrolar, que é Abigail. Não há sequer menção a Abigail nos evangelhos. Paulo guarda aquilo assim no escrínio mais íntimo do seu coração, como tesouro mais precioso. Ele não menciona aquilo, pelo menos não ostensivamente, em nenhuma das suas epístolas. Embora talvez a gente que já tem informação possa deduzir alguma coisa ao ler as epístolas sabendo disso, mas não há menção. E um heroísmo sublime daquela jovem mulher, ápice de renúncia, no testemunho do perdão, da compreensão, do silêncio, do amor a toda prova, que marcaria profundamente a vida daquele que se tornaria depois apóstolo. Então veja, por detrás do heroísmo que se destaca, quantos heroísmos que se ocultam. Da mesma forma, se pensarmos na figura de Eurípides, por detrás do heroísmo de Eurípides, que se destaca, é claro, quantos heroísmos se ocultam. O heroísmo de um Mojico, de uma Dona Meca, de uma Maria da Cruz, de uma Corina, de uma Dona Amália, que são conhecidos talvez daqueles que vivam mais nesse contexto, mas que são majoritariamente figuras desconhecidas para muitos, mesmo do movimento espírita. Para a gente ver que a vida ela funciona nesses termos, por detrás daquilo que se destaca. A gente vê a flor que se mostra, a gente vê a copa da árvore, a gente vê os frutos que são belos e nutritivos, mas e o heroísmo oculto da raiz? A gente vê aquela figura que se destaca no âmbito da ciência, da política, da filosofia e da educação, mas o heroísmo oculto do pai, da mãe, que com o suor, que com uma dedicação produziram aquela alma, moldaram, nutriram aquela árvore para que depois ela pudesse oferecer ao mundo flores e frutos tão visíveis e palpáveis. Há que se reconhecer, meus amigos, o valor das raízes. Mas a pergunta no mundo de hoje é: quem quer ser a raiz? Quem quer ser o herói que não aparece? Se ofertasse talvez, olha, temos aqui a proposta de trabalho, temos 10 cargos, temos 9 cargos do heroísmo que se mostra e temos um cargo do heroísmo que se oculta. Quem iria ser aquele que pediria o heroísmo que se oculta? Porque o que assim se faz, ou o que assim propõe-se a fazer, denota já uma imensa vitória em si sobre quaisquer aspectos ou laivos de vaidade. Não que todos os heróis que se mostrem grandiosos do mundo se deixaram contaminar por isso. Não, a maioria manteve-se fiel, firme, concentrado e focado. Mas há que se pensar nisso também. Então, quando a gente vai olhando os romances de Emmanuel, nós vamos vendo, sobretudo, uma coletânea desses heroísmos ocultos. Quando a gente pensa nele próprio, essa personalidade que em algumas de suas encarnações ganhou destaque no mundo, como Manuel da Nóbrega, por exemplo, como um senador à época lá de Jesus, ou mesmo antes, na sua encarnação anterior, quando viveu a época de Júlio César, nós vemos essa personalidade que se destaca. Mas para entendermos realmente a trajetória desse espírito, como fazê-lo sem considerar o heroísmo oculto de uma Lívia, cuja história sequer conheceríamos, não fosse ele nos revelar no seu livro há 2000 anos. A grandeza daquela que, em 25 anos de renúncia no lar, submetida às humilhações, submetida ao desprezo por parte do marido, que havia se deixado enganar, por calúnias e difamações, submete aquele coração amado a tal testemunho, e ela, uma heroína da fé. Não fosse o exemplo dela, dificilmente teríamos o Emmanuel que hoje nos instrui, nos orienta com o Evangelho em tamanha profundidade, fruto também do heroísmo oculto. Então, há 2000 anos, temos lá o heroísmo oculto de uma Lívia,
O heroísmo oculto de um Simeão, apóstolo da Samaria, que foi tão importante para a trajetória de Lívia. No Paulo Estevão temos o heroísmo oculto, já citado aqui, de uma Abigail, do próprio Estevão, de personagens que são até mencionadas no Evangelho, mas cuja história ou cuja grandeza só conseguimos acessar ainda mais por conta dessa biografia. Por exemplo, a figura de Barnabé, a figura de Ananias, que foram figuras fundamentais na vida de Saulo, a figura de Áquila, a figura de Prisca, e que a gente só tem a real dimensão graças a essa biografia. Quando a gente vai para o livro 50 anos depois, temos a figura de Célia, grande exemplo de heroísmo espiritual que desconheceríamos, né? Que a história até registrou, mas por vias um pouco assim, por tabela, digamos assim, depois que ela se converte, né, irmão Marinho, vem a desencarnar, ela é, e o Emmanuel menciona isso no prefácio do livro 50 anos depois, ela é reconhecida como uma das santas da Igreja Católica, Santa Marina, que tem uma história muito similar à história do irmão Marinho, diz-nos Emmanuel, uma biografia, é a história dela mesma, só que com algumas modificações dadas as imperfeições da pena humana. Então, algo chegamos a saber dela pela história comum, mas toda a profundidade do que foi aquele heroísmo podemos acessar por meio do livro 50 anos depois. Mais tarde, o livro Renúncia, o mesmo espírito que retorna. Célia volta na figura de Alcíone. E ali, qual a incumbência de um espírito daquele que late naquela encarnação? Viver as obrigações familiares com muito amor, com muita renúncia, com muita entrega. Você pensa, né? Um espírito daquele que late vem de outras galáxias, vem de lá de uma outro quinhão do universo, melhor dizendo, vem lá de Sírios, para quê? Para ter uma tarefa de muito destaque no mundo? Não, vem para viver no contexto familiar e ajudar aqueles corações amados que estavam ali. Então, um planejamento de um espírito daquela estirpe para viver no mundo dentro das obrigações do lar, amparando os espíritos amados. Então veja que esses livros todos, eles nos revelam esse tipo de heroísmo. Como não nos recordarmos também do livro Ave Cristo, em que temos ali o caso de Quinto Varro, que é o pai espiritual de Tassiano, que se propõe ali a tantos sacrifícios para despertar o filho para o Cristo, para aproximá-lo pela primeira vez da mensagem de Jesus. Ele que desencarna em decorrência de perseguições movidas pelo próprio filho, que tinha ainda muita resistência a Jesus, mas encarna logo na sequência para dar continuidade àquele trabalho. Mas quando ele está ali sendo julgado pelos prepostos do imperador, lá naquela região das Gálias, há uma cena que é uma cena muito representativa, assim, uma cena muito emblemática para nós, do que é o convite do Cristo para cada um de nós, no contexto em que nós estamos. Porque ele se destacou pelo trabalho que desenvolveu junto à igreja de Lyon, cuidava de muitos órfãos, desenvolveu o trabalho da evangelização, era já reconhecido como um apóstolo, tal a grandeza do seu testemunho. Por conta disso, acaba sendo uma das figuras centrais dentro desse processo de perseguição que foi movido contra o cristianismo naquela região. Em determinado momento, então, ele está preso e vai ser condenado, vai ser julgado e condenado pelo preposto do imperador. Então, está ocorrendo aquela cena, ele é tirado da prisão, onde havia sido submetido ali às mais atrozes torturas, ele é levado a um local onde estava ali a multidão aguardando o julgamento, o representante do imperador, a corte ali o acompanhando e tal. Chega aquele homem marcado pela vida dificílima na prisão, o corpo trazendo já aquelas marcas vivas do Cristo, do testemunho, aquela multidão ensandecida, querendo ver o sangue, querendo ver aquele processo ir adiante. E diz o texto, é muito bonita a descrição dessa cena no livro Ave Cristo, que Quinto Varro, à época ele já adotava o nome de irmão Corvino,
ele passa o olhar assim pela multidão e o simples olhar dele acerena a multidão. Tal a autoridade moral que se irradiava daquela alma, tal a grandeza de testemunho que ali era vista. Mesmo aqueles espíritos, a multidão, que estava ali ensandecida, tomada por aquele espírito de revolta, aquele espírito de turbulência, assodada pelos representantes do imperador, mesmo aqueles espíritos turbulentos não deixam de reconhecer ali algo que os silencia, algo que os convida a uma certa reverência, no mínimo um respeito, para a gente ver que a autoridade moral é a única que verdadeiramente tem valor no mundo. Então ele passa o olhar assim, a multidão silencia. E aí começa o julgamento. As respostas dele ao representante do imperador são sublimes. Ele nunca perde a compostura, nunca rebate a violência que recebia com a mesma violência. Sempre posturas elevadas, respostas que eram fortes no que falavam, no choque que causavam naquele que era o seu algoz, mas sem nunca descambar para o desequilíbrio. E aí, em determinado momento, quando tudo já se encaminhava para a sua condenação, aparece à porta daquele tribunal um jovem, que era um dos acolhidos por irmão Corvino, de nome Crispo, a essa época já um adolescente, que chega ali emocionado ante aquela cena. O seu pai espiritual, aquele que o havia acolhido, adotado, orientado nos caminhos do Cristo, nos caminhos de uma vida nova, seria condenado à morte. Então ele chega ali emocionado e diz: olha, eu não consigo, não deixarei você ir sozinho a esse testemunho, ao martírio. Eu me assumo aqui perante o representante do império, perante todos os demais. Eu também sou cristão e eu quero morrer contigo, meu pai. Quinto Varra então volta-se para ele e diz: primeiro, respeite o representante do império. Veja, era o algoz dele e ele pede respeito àquele que era o seu algoz. E volta-se para aquele pupilo espiritual e diz: meu filho, o meu testemunho aqui, quando condenado à morte, será de alguns instantes, não será difícil. Agora o Senhor da vida pede de você um testemunho mais difícil, porque o meu heroísmo durará alguns minutos lá na arena, ante as feras. Mas o que Ele pede de você é o heroísmo de uma vida inteira, dedicada ao bem, fiel ao serviço do Evangelho, ainda que não contando com a plateia com a qual eu contarei lá na arena. Mas eu te digo, meu filho, o meu heroísmo será mais fácil que o teu, mas é esse que o Senhor te pede. Então veja a grandeza da cena. O meu heroísmo será o heroísmo visto pelas multidões, um heroísmo arriscado. Alguns podem até se perder em busca desse heroísmo, mas o seu é o heroísmo de uma vida inteira, muitas das vezes no silêncio, sem qualquer plateia, sem qualquer reconhecimento. Para ser fiel a esse heroísmo, para estar à altura dele, é preciso muito comprometimento interior com Cristo, para não perder o fôlego no caminho. Porque uma coisa é o testemunho de instantes, outra coisa é o testemunho de uma vida inteira. Qual a grandeza de uma alma para manter o fôlego no testemunho de uma vida inteira? Porque a jornada com o Evangelho, meus amigos, não é um sprint, não é 100 metros rasos, não é 200 metros rasos. O testemunho do Evangelho é uma maratona. Pede-se mais resiliência do que qualquer outra coisa. Emmanuel já havia dito isso ao Chico quando ele começava, de certo modo, ainda a tarefa. Porque é interessante que no Chico meio que se misturam esses dois tipos de heroísmo. Teve sim um heroísmo de destaque, de reconhecimento, enquanto estava vivo ainda. Mas e quanto dos bastidores não pudemos acessar, do heroísmo oculto que só os mais próximos puderam ver? Então, o alertando para isso,
sabendo que ele teria mais de 70 anos de mediunidade pela frente, Emmanuel, quando ele ainda era muito jovem, ele diz: meu filho, uma tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. Quantos estão dispostos a isso? Porque o começo é entusiasmo puro. A gente quer abraçar o mundo, a gente faz um monte de coisa, todas as tarefas, especialmente quando a gente vê que outras pessoas acolhem, né? A questão é manter quando as pessoas se afastam, quando falta o trabalhador, quando a gente vê as pessoas que vão ficando pelo caminho, quando a gente vê que já não tem mais aquele acolhimento todo, quando a gente vê que está ficando sozinho na tarefa, quando a gente vê que não tem aplauso. Aí é o continuar que é difícil. E chegar ao fim mesmo. Quantos chegaram? Porque chegar ao fim é crucificar-se. E vidas como essas nos ensinaram isso. Porque é interessante, né? Diz a tradição que Maria da Cruz, do Chico, recebeu o Xavier, mas do Cristo ela recebeu a cruz. Então foram 2 presentes que ela contou na vida. Do Chico ela recebeu o Xavier, porque ela soube viver muito disso ao longo da sua vida. Mas do Cristo ela recebeu a cruz. E em verdade, gente, esse é o maior presente que a gente recebe de Jesus. Aliás, qual o primeiro presente que o discípulo fiel recebe de Jesus? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, o primeiro presente que o discípulo fiel recebe de Jesus é: meu filho, você quer seguir comigo? Então está aqui sua cruz. Se você souber levar ela até o fim, até o Calvário, então você terá entendido o que é caminhar comigo. Maria da Cruz honrou esse nome. Ela recebeu esse nome e do Cristo recebeu a cruz que levou até o fim. O Chico, então, já que Jesus te deu a cruz, eu te dou o Xavier, para que você possa contar com esse presente também. Porque isso foi muito do espírito da vida de Maria da Cruz. O espírito desse tipo de heroísmo que esses nomes, que essas histórias nos revelam. Porque isso é cristianismo na sua essência mais verdadeira. É a grandeza de uma Maria junto de Deus, é a grandeza de uma Maria da Cruz, de uma Lívia, de uma Alcione, de uma Célia, é a grandeza desses heroísmos ocultos. Por isso, diz aqui Emmanuel, não podemos nos esquecer desses, dos que sabem viver dia a dia, no círculo do ordinário, do comum da vida, da rotina de cada dia, plenamente fiéis a Jesus, sem grandes feitos que o mundo destaque, mas com uma plateia que não é vista com os olhos físicos que os aplaude da mesma forma. Porque assim como o heroísmo de maior destaque conta com uma plateia às vezes do mundo, o heroísmo oculto conta com uma plateia espiritual, que recebe estes heróis com os verdadeiros, com os legítimos e justos louros que eles merecem, como triunfadores na alfândega da imortalidade, no portal da imortalidade, que é como, não temos dúvida, Maria da Cruz foi recebida. Por isso, continua aqui Emmanuel, pondera isso quando os embaraços da vida te amarguem o coração. Certifica-te de que existem multidões na terra que aplaudem as demonstrações de coragem dos que sabem morrer pelas causas nobres. Certifica-te de que, se existem multidões na terra que aplaudem as demonstrações de coragem dos que sabem morrer por causas nobres, existem multidões do mundo espiritual que aplaudem os testemunhos de compreensão e sacrifício dos que sabem viver no auxílio ao próximo, apagando-se pouco a pouco em penhor do levantamento de alguém ou da melhoria de alguns na arena terrestre. Veja só, gente, de alguém ou de alguns. Porque existem os que vêm no mundo para mobilizar multidões, despertar multidões. Mas existem os que vêm no mundo para levantar um ou alguns. Às vezes, aquele pequeno círculo da família, como foi o caso de Alcione. Ela não veio para despertar multidões, ela veio para
Alguns. E a gente fica a pensar, quantas mães, quantos pais nesse ministério de levantar alguém ou alguns? Quantos professores nesse ministério de educar alguém ou alguns? Quantos dialogadores numa reunião mediúnica com esse ministério de esclarecer alguém ou alguns? Tem a tarefa da exposição? Tem, mas tem a tarefa do diálogo fraterno, daqueles que acolhem alguém, alguns. Então tudo se equilibra dentro da grande obra do Cristo no mundo, mais especificamente para nós no Espiritismo, cada um dentro do seu quadro de tarefas, cada um na casa espírita onde se encaixou enquanto peça fundamental, com o mesmo potencial de grandeza espiritual daquele que às vezes está à frente das multidões, seja pela mediunidade, seja pela oratória, mas com o mesmo potencial de engrandecimento do seu espírito do que aquele que tem uma tarefa junto às coletividades de maneira mais ampla. Reflitamos no assunto e observa a parte mais difícil da existência que o Senhor te confiou. Então, o que o Emmanuel está pedindo aqui para a gente olhar? Olha com mais carinho a parte mais difícil da existência que o Senhor te confiou. Em geral, é aí que está o maior potencial de crescimento da sua vida. Pode ser uma questão orgânica que me acompanha, uma enfermidade que me gera uma série de empecilhos. Pois bem, aí está a tua cruz. A cruz que o Senhor te deu como recurso de ascensão, aquela que depois te alçará à ressurreição, à vida nova, transformada, depois que souberes transportá-la ao longo do teu Calvário, da tua jornada de ascensão pelo Gólgota. Às vezes é o parente difícil, aquela convivência desafiadora da qual não conseguimos nos afastar, seja no trabalho, seja no lar ou mesmo na casa espírita. Olha com mais carinho para essa parte mais difícil da sua vida. Peça a Jesus um novo olhar. E você vai ver que, em geral, ali está o adubo mais fecundo, com maior potencial de fertilização que a vida te deu. Porque, em geral, gente, o adubo mais fértil é aquele que é menos agradável ao primeiro contato. Né? Geralmente o adubo tem mau cheiro, não é muito legal assim de você colocar a mão, é aquela coisa mais incômoda, mas é o que tem mais potencial fecundador para aquele solo, para aquela flor, para aquela árvore. Assim também na nossa vida. Geralmente aquilo que é o menos agradável num primeiro contato é o adubo mais sublime em termos de potencial, se o soubermos aproveitar, que o Senhor colocou na nossa vida. É a cruz que Ele nos deu. Lembra, a cruz de Jesus é o primeiro e o mais fundamental presente que Ele dá aos seus discípulos. Porque, gente, nós somos cristãos, nós somos discípulos do Cristo. E qual que é o prêmio ao discípulo fiel? É férias? É uma vida tranquila e amena? Qual que é o prêmio ao fiel servidor do Cristo? Mais luta, porque ele sabe que sem mais luta não há mais glória. Glória real, não a glória ilusória do mundo. A glória ilusória do mundo é vanglória. Agora, glória com Cristo só vem depois de luta. Luta é cruz, luta é dever, luta é testemunho. Isso é adubo. Depois disso, frutificação. Então, é o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu adoro esse trecho do Espírito de Verdade, capítulo 20, os obreiros do Senhor. Ele diz assim: Deus está fazendo agora um censo dos seus trabalhadores e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é mais aparente do que verdadeiro. Então, todas as lutas que a gente vê no mundo, todas as lutas que chegam na nossa vida, qual o papel que elas cumprem? Elas são aferidoras do alto para ver quão forte é o nosso devotamento. Porque muitos de nós somos como Pedro, né?
extremamente devotados quando a luta não chegou. Senhor, se preciso for, morro contigo. Vou contigo aonde você for. Pedro, eis que Satanás quer te fazer cirandar como faz com o trigo. Mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, enquanto não chegou o quadro da luta, somos os mais fiéis dos servidores. Veio a luta, os primeiros a balançar, a hesitar, a, como Pedro, recuar, negar o Cristo. Então, para que serve a luta? Para ferir a realidade do nosso devotamento. Então, é o que o Espírito de Verdade está falando. Nestes tempos desafiadores da terra, as lutas serão cada vez maiores, porque elas cumprem o papel de ver quem realmente está com Cristo, por que der e vier. Numa expressão bem popular, quem é pau para toda obra? Vamos analisar o devotamento. E aí ele prossegue dizendo assim: porque aos que não recuarem em seus postos, que ele confiará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração que está em curso. Então veja só o que é a nossa experiência real com Cristo, que essas almas nos demonstraram. Você começa na jornada com Jesus, vem a primeira luta. Qual que é o grande papel da primeira luta? Testar o seu devotamento, fortalecê-lo para a segunda luta. Qual que é o papel da segunda luta? Testar o seu devotamento, fortalecê-lo ainda mais para a terceira luta, de degrau em degrau, subindo. E é o que o Espírito de Verdade está falando, porque aos que não recuarem, qual o prêmio que eles recebem? Você recebeu um prêmio. Você vai ser guindado agora ao posto mais difícil que está tendo aí. Então, as lutas são grandes aí na casa espírita, no movimento aí na sua cidade, na sua região. Você está sendo firme? Ótimo. Você vai receber um prêmio, uma medalha. Você vai ser guindado agora a lutas ainda maiores, responsabilidades maiores, porque esse é o prêmio do Cristo aos discípulos fiéis. Meu filho, seus ombros já suportam uma cruz um pouquinho mais próxima da minha, porque ele carregou a cruz mais prezada do mundo. E o discípulo fiel é aquele que vai fortalecendo os ombros para cada vez mais se aproximar dele, em termos de fortaleza, resiliência, dentro das incumbências que a vida lhe traz. De qualquer natureza, incumbências no lar, incumbências profissionais. Às vezes o seu ministério, a sua tarefa é para com a sociedade, não propriamente na tarefa espírita. Sua principal vocação nesse mundo, às vezes, será lá fora, no mundo, mas com os princípios espíritas a te nortearem. Sendo honesto, sendo correto, sendo fiel ao bem. Então é isso que nós estamos vivendo, é isso que essas almas nos ensinam. Olha com mais carinho o que está sendo mais difícil na sua vida. Aí está o que há de mais potencial na sua vida. É o que Emmanuel está dizendo. Será ela, essa parte mais difícil, talvez, o cativeiro de obrigações domésticas inadiáveis. Então, para uns, a principal cruz será essa. Ou o conflito íntimo, a condução laboriosa de um filho doente, a tutela de um companheiro menos feliz, a tolerância permanente para com o esposo ou a esposa em desequilíbrio, ou ainda a responsabilidade pessoal e direta na garantia das obras de benemerência e cultura, elevação e concórdia na direção da comunidade. Então não fica muito preocupado em ficar olhando para a tarefa dos outros, que às vezes você pode se perder ou desanimar. Olha para as tuas circunstâncias. Tenta ouvir qual que é a tua vocação. Esse é o chamado de Jesus para você, seja ele qual for. Porque o outro às vezes tem um ministério lá de destaque, mas esse não é o seu. Às vezes o seu é esse aqui, apagadinho. Mas pensa que ali, às vezes no anonimato, você vai ter a possibilidade de desenvolver esse engrandecimento com menos riscos de tropeçar na vaidade. É o que o Senhor te pede agora. Faça com alma. Faça com todas as veras do seu coração. É isso que a gente precisa aprender. Ser fiel, independentemente das circunstâncias. É aquela fala de Ananias que julgo muito emblemática para todos nós cristãos. Eis-me aqui, Senhor. É essa a tarefa.
então que eu faça ela com toda a dedicação do meu coração. Não importa qual o cenário, não importa qual o contexto. A matrícula na escola do heroísmo silencioso está aberta constantemente a nós todos. Porque, como dizíamos, na vida do Chico misturam-se esses dois tipos de heroísmo. Mesmo na vida de Eurípides, em geral, esses grandes heróis que se destacam também o foram ocultamente muitas das vezes. Essa matrícula está aberta, está acessível a todos nós. Quantos estão dispostos a assinar essa matrícula? O quanto em nós já realmente da busca por servir já prescinde de quaisquer louros do mundo. O quanto já temos realmente superado a vaidade, qualquer laivo de vaidade em nossa vida. Revisemos a anotação do Divino Mestre quando nos diz: quem quiser caminhar nos meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual será e como será a cruz que te pesa nos ombros? Então analisa melhor a tua vida, peça a Jesus, peça aos benfeitores espirituais, te deem claridade de visão, discernimento para entender. Que cruz é essa? Que experiência é essa a que Jesus me convida? Porque geralmente, amigos, onde nós vemos problema, Deus vê a solução. Emmanuel nos diz assim: Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Olha que frase sublime. Então, se o problema chegou, é porque de alguma maneira eu estou necessitado dele. A minha questão é parar de vê-lo como problema e passar a vê-lo como solução que Deus vê, porque se Deus me mandou, então é isso que Emmanuel está pedindo. Qual será e como será a tua cruz? Vamos parar e analisar o que Jesus me deu como presente que Ele dá a todo discípulo. Se Ele está me considerando digno de passar por essa tal experiência, sintamos-nos então honrados. Veja como muda a perspectiva quando eu vejo a vida assim. Ao invés de ver naquilo um problema, ver naquilo algo pelo que agradecer, porque Jesus já nos considerou dignos de lidar com um problema dessa magnitude. Então isso é antes um motivo de bênção, é um reconhecimento. Essa prova muito difícil, a enfermidade que chega, um revés dessa ou daquela natureza, claro, existe um impacto inicial, mas depois para e pensa, puxa, Jesus já me considera apto a lidar com isso. Então algo Ele já vê em mim de fortaleza, de potencial para lidar com uma coisa como essa. Veja como muda completamente o cenário. Antes o problema era desse tamanho, agora eu é que vou me sobrepondo ao problema. Jesus já me considera apto a lidar com isso, então bendigamos aquilo que Ele nos envia. Seja ela qual for, lembra-te de que o Cristo de Deus nos aguarda no monte da vitória e da redenção. Esperando, tenhamos suficiente coragem para abraçar o heroísmo oculto na fidelidade aos nossos próprios deveres até o fim. Então, o heroísmo de sermos fiéis até o fim. Ainda que só nós saibamos disso. Ainda que só nós saibamos a dimensão da força e do esforço que temos feito. Que temos a alegria de saber que, para além do que os nossos olhos veem, alguém nos vê. Alguém se felicita pelo nosso testemunho de fidelidade. Alguém nos concita a seguirmos adiante, apesar da magnitude da nossa luta. E que saibamos também, meus amigos, educar aqueles que vêm, educar aos nossos olhos em primeira instância, mas também da nova geração, para esse tipo diferente de grandeza. Vista nas coisas mais comezinhas da vida, os sinais mais sutis, onde se revela a grandeza de uma alma. Em geral, nas coisas cotidianas, nas posturas mais simples do dia a dia. Recordo-me aqui de uma mensagem que está no livro A Vida Escreve, de Lário Silva, no capítulo de número 8, ele tem uma mensagem chamada Sinais. E ele conta um caso que se deu que nos faz pensar sobre isso, né? Sobre um olhar diferente para a vida. Às vezes nós estamos tão acostumados com o modelo do mundo, né?
Qual que é o modelo do mundo? O modelo do mundo destaca aquele que tem mais seguidores, aquele que tem mais títulos. Ainda que esse alguém, às vezes, em termos de postura moral, não se mostre assim tão grandioso. O mundo raramente vê essa grandeza da abnegação silenciosa oculta. Tem aquela passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, no capítulo 7, em que o Espírito diz assim: aparece em um determinado local uma criatura que é poderosa, que tem uma fortuna, mas que está perdida de corpo e alma, e os tapetes vermelhos lhe serão estendidos. Aparece nesse mesmo local o pai que vive do seu trabalho abnegado e honesto e sustenta com isso 7, 10 filhos, e sequer alguém se dirigirá a ele com palavras de carinho, ou sequer o verá, o cumprimentará. Porque o mundo, com seus holofotes, com seus flashes, com seus tapetes vermelhos, ainda tem esse tipo de critério na análise do que é grande, do que é de destaque, do que merece destaque. Mas não é esse o nosso critério espírita e cristão. Então, nessa mensagem sobre os sinais, ele conta ali um caso, o espírito Hilário Silva, de uma reunião mediúnica em que o espírito Bittencourt Sampaio, que foi um desses grandes espíritos que passou aqui pela nossa nação, cuja grandeza a gente só pôde descobrir melhor a partir dos relatos que vêm do lado de lá, né? Por exemplo, por meio do livro Voltei. Bittencourt Sampaio, então, orientava os que estavam presentes na reunião, dizendo assim: olha, os verdadeiros sinais que revelam a grandeza de uma alma são aqueles mais pequeninos, os mais singelos, nas coisas mais diminutas da vida. Porque, às vezes, o heroísmo da praça, ele é fruto das circunstâncias ali favoráveis, e a criatura revela uma certa postura que a engrandece ante a apreciação dos demais. Agora, o que realmente revela a nossa natureza íntima é como a gente se porta na convivência de cada dia. São as ações mais diminutas. E aí ele traz alguns exemplos. Às vezes, a cólera que ainda trazemos, ou melhor, às vezes a malícia que ainda trazemos, né, o mal que ainda trazemos, se revela na explosão de um ato de cólera, por conta de uma coisa diminuta, né, mesquinha da vida. Às vezes, a nossa invigilância, a nossa leviandade se revela num vago sorriso que a gente dá ante um comentário infeliz que foi feito. A gente dá aquele sorriso assim vago, não falamos nada, mas a gente alimenta ali alguma coisa leviana. Da mesma forma, às vezes uma calúnia com um potencial destrutivo imenso surge por conta de uma palavra, ou um brevíssimo comentário que chega como uma lâmina numa vida, ou que é uma sementinha, um pouquinho de fermento que vai levedando e vai prejudicar, às vezes, toda uma coletividade. Então, veja, são sinais diminutos, às vezes um vago sorriso, um breve comentário que revelam quanto ainda trazemos dentro de nós, de malícia, de cólera, de leviandade, né, de falta de discernimento, de caridade. Como da mesma forma, às vezes, a grandeza de uma alma se revela num silêncio, num gesto de gentileza que ela faz ante uma postura infeliz de outro, o silêncio ante a palavra ferina, a cordialidade ante a pessoa que se mostra agressiva. Às vezes ali se vê um relance do que é a grandeza daquela alma por dentro. Nas coisas mais singelas da vida a gente revela o que realmente trazemos por dentro. E aí, enquanto ele falava disso, né, desses sinais, os mais singelos da vida que a gente precisa aprender a reconhecer, chega alguém na porta e começa a bater na porta. Esse alguém não é atendido e ele segue batendo na porta, e cada vez mais forte. E então Bittencourt Sampaio encerra a sua lição dizendo: olha, essa pessoa que está agora batendo na porta, às vezes pode ser um modelo de cortesia na convivência do cotidiano. Mas aqui agora ela está nos revelando que a impaciência ainda é um dos seus sinais mais característicos. Porque na vida comum, às vezes, a ação pode ser projetada.
A ação, às vezes, a gente dá uma elaborada nela para parecer o que propriamente ainda não somos, mas a reação, ela nos revela tais quais somos. Em geral, os sinais mais característicos de uma vida se revelam por meio das nossas reações, ou por meio daquilo que nós reconhecemos como verdadeiramente um sinal da grandeza ou da baixeza que ainda caracteriza uma alma ou mesmo a nós próprios. Então, esse tipo novo de valores, esse quadro novo de valores que define o que realmente é grande, é grandioso, é sublime, é digno de aplauso, é isso que o Evangelho vai nos ensinando. É isso que vidas como a de Maria da Cruz vão nos demonstrando, que para além do heroísmo que se destaca, grandes também serão aquelas almas que sabem apagar-se, mantendo-se fiéis a toda prova, mantendo-se resilientes e perseverantes no compromisso que assumiram com Jesus. E esse é já um compromisso íntimo, sobretudo, que não almeja reconhecimento de natureza exterior, um compromisso íntimo que fizeram de, com Jesus, permanecerem fiéis, contando em si mesmas com a maior das benesses, o maior dos retornos que uma alma que realmente compreendeu a essência do Evangelho pode contar, a de sentir em si a paz da consciência tranquila, edificada no dever bem cumprido e na fé colocada à prova, mantendo-se a si mesmo fiel. Que exemplos como esse nos inspirem, que saibamos identificar os convites que Jesus nos traz a esse heroísmo oculto na nossa convivência cotidiana, no âmbito do lar, da nossa atividade espírita ou em qualquer âmbito da vida aqui, com a consciência de que toda vanglória do mundo, cedo ou tarde, há de passar. O que há de perdurar é aquilo que realmente tivemos edificado dentro de nós, na fidelidade que tenhamos sabido demonstrar com Cristo, no compromisso verdadeiro com o Evangelho, para muito além de quaisquer aparências que o mundo nos induza hoje a acreditar. Não acreditemos numa vida de aparência. A aparência é qual uma bruma. Um dia, mais cedo ou mais tarde, o sol da verdade há de brilhar sobre nós. E ele há de dissipar, então, tudo que foi ilusão construída em torno de nós, seja por nós mesmos ou pelos outros, na imagem que nós buscamos transmitir. O que ficará mesmo depois do contato com o sol da verdade é aquilo que fizemos no silêncio da nossa consciência por permanecermos fiéis ao Cristo, ao Evangelho, à nossa cruz que nos cabe transportar. Que o exemplo dela, de Eurípides, nos inspire a todos, que sejamos fiéis àquilo que com eles temos aprendido. A todos muita luz na jornada, que Jesus os inspire sempre.